Temos um dia bem atípico, mas confesso para vocês que também é assustador pelo fato de termos o ouro e o dólar subindo em conjunto e também valorização ali de petróleo. Esse conjunto de valorização de ouro, petróleo e ao mesmo tempo dólar traz muita incerteza para o mercado, volatilidade e também preocupações pelo fato de não sabermos o que está acontecendo nos bastidores e uma valorização muito expressiva com grande volume e entrada de capital no ouro com institucional ou países talvez buscando proteção patrimonial. O que está para acontecer, quase ninguém sabe, é muito difícil sabermos o que está para acontecer, principalmente observando a volatilidade de hoje para o mercado tradicional, mas a gente precisa observar os impactos que isso pode causar aqui no mercado cripto, que é o mercado que a gente atua, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá bom? Não só o impacto no Bitcoin, mas também nas altcoins. A gente tem Bitcoin ganhando dominância e isso vai impactar nas altcoins ainda mais negativo do que o impacto de Bitcoin. E também oportunidade. Todas as vezes que eu falar de análise aqui, eu vou estar sempre passando para você oportunidade. Então, independente de condição de mercado, sempre vamos ter oportunidade aqui no mercado cripto e a gente sempre vai falar sobre isso também, tá bom? Vamos lá, eu quero estar te mostrando o que está acontecendo aqui, não só com o mercado cripto, mas também com o mercado tradicional, que está um pouco preocupante. E eu vou mostrar para você o porquê. A gente tem uma valorização absurda no ouro, chegando a uma valorização de quase 2% para o dia de hoje, e uma valorização de semanas sem correção. A gente tem semanas consecutivas praticamente sem correção. Uma valorização de 20%. Isso aconteceu cá atrás em dois momentos bem peculiares, que foi em pré-pandemia, isso aconteceu lá em 2019, uma valorização de 20%, a mesma valorização que está acontecendo agora, quando estava saindo rumores de que poderia haver uma pandemia no mundo e depois que a OMS declarou que de fato a gente estava em uma pandemia, também uma valorização de mais de 20%. Em dois momentos bem caóticos, a gente teve uma valorização de ouro subindo sem a menor correção, junto com valorização de petróleo, porque institucional começa a buscar por commodity nesse momento que passa a se valorizar, e também valorização de título de dívida dos Estados Unidos junto com grande parte dos ativos que oferece proteção ou preservação patrimonial. Então, nesse momento a gente está vendo essa valorização e o ouro continua subindo sem freio, não que vai acontecer alguma coisa, mas tem algo estranho aqui em toda essa valorização de ouro, tá, pessoal? Existe a possibilidade do novo bloco econômico estar comprando ouro, com a possibilidade de surgir algum tipo de crise para proteção patrimonial. Eles já estão comprando ou observando também a possibilidade de sanção dos Estados Unidos para proteger patrimônio. Esses países que fazem parte aí desse novo bloco econômico tá começando a comprar ouro. Mas isso é suposição, tá? Isso é suposição e também a gente tem essa valorização do dólar que acaba trazendo aqui um pouco mais de desconfiança do que está para acontecer. Então, tudo que está acontecendo aqui, toda essa valorização, ouro, dólar, petróleo, commodity no geral e queda para ação, para ativos de alto risco, traz desconfiança para o que pode acontecer nos próximos meses, não só aqui dentro do mercado, mas no contexto geral, na macroeconomia e com o mundo de certa forma. O mercado está mostrando que pode estar para acontecer algo aí com o mundo que a gente ainda não saiba ou que já está acontecendo. Então, nesse momento, a gente precisa ter um pouco de cautela e temos oportunidade. Temos oportunidade, mas sempre vamos utilizar essas oportunidades com cautela. Tá? Não saia comprando, não é porque o Bitcoin está corrigindo e vai ficar em um bom preço, o altcoin vai ficar em um bom preço, que você vai comprar todo o seu patrimônio, todo o seu capital. Você precisa ter cautela, tá? Mas não deixamos de ter oportunidade. E quando a gente vem aqui para o Bitcoin, a gente tem aqui esse momento de lateralização para Bitcoin. Isso aconteceu em momentos passados, em pré-halving passado, lá de 2020, onde o Bitcoin ficou por algumas semanas lateral. Aqui no pré-halving, a gente teve esse momento de lateralização. Depois do halving, o Bitcoin ficou acumulando em algumas semanas em um range de 3 a 4%, literalmente parado. E depois a gente teve uma valorização bem expressiva de aproximadamente 33%. Essa valorização de 33% no Bitcoin trouxe uma valorização absurda para algumas altcoins, valorização de 500%, 600%, 700%. A gente viu o FTM, por exemplo, subindo algo em torno de 1000% nesse momento que o Bitcoin estava subindo um pouco. Só que isso aconteceu em um momento de correção de dominância do Bitcoin. Por exemplo, hoje a gente tem a dominância do Bitcoin rompendo essa região aqui
de 54%, com possibilidade de valorização até 57% na dominância. Isso pode acontecer, sim, para a dominância do Bitcoin, só que enquanto a gente estiver vendo o Bitcoin ganhando dominância, nesse momento de lateralização ou depreciação, as altcoins vai sofrer muito. Só que encontrando resistência em 57, por exemplo, ou se ele voltar aqui e continuar utilizando 54% como resistência, tudo bem, a gente pode ter um momento ali onde as altcoins vai se sobressair pós-halving. O halving, falta aí uma semana para o halving, e no pós-halving, quando eu falo de pós-halving, não é no dia seguinte, é algumas semanas depois. Eu tô falando de semanas, tá? Não é no dia ou em 2 dias, 3 dias depois, tá? Cuidado com isso, para você não ficar muito preso a curtíssimo prazo, a valorização ou depreciação de gráfico de 1 hora ou de 4 horas. Eu tô falando de algumas semanas, tá bom? E algumas semanas depois do halving, a gente vai ter a definição de onde vai ser o ponto máximo da dominância do Bitcoin, 54 ou 57. Ambas as regiões, se o Bitcoin voltar para baixo de 54, vai caracterizar de fato a resistência, ou se ele continuar subindo, a gente vai ter a resistência na dominância em 57. A dominância em 57 vai ser muito bom, porque a gente vai ter um espaço ainda maior para correção na dominância e um espaço ainda maior para valorização nas altcoins. Se ele segurar aqui nessa região de 57, voltar para baixo de 57 e segurar, a gente tem sim um espaço para correção, só que a valorização das altcoins não vai ser tão ampla quanto no ciclo passado, tá bom? Então é importante a gente estar observando aqui a dominância do Bitcoin. E enquanto ele sobe aqui até 57, veja que ele está subindo aqui no semanal, a gente está no gráfico semanal, tá? Enquanto ele sobe no semanal, até o halving ou pós-halving, algumas semanas pós-halving, a gente pode ter aqui as altcoins corrigindo como já está acontecendo. Bitcoin corrigindo aí algo em torno de 0,5%, enquanto a gente tem altcoin caindo 1,5%, a gente tem altcoin caindo 5%, como o FET, a gente tem altcoin como o AJAX caindo 3%, tem aquelas questões atípicas também, por questão de fusão, mas a gente tem o DOT caindo 2%, a gente tem o Ethereum caindo 1,2%, caindo bem mais que o Bitcoin, e essa correção pode continuar enquanto a dominância do Bitcoin estiver acima de 54%. Tá bom? Porque mostra pra gente que quem está entrando no mercado cripto está dando preferência para o Bitcoin do que nas altcoins. Porém, chegando em um ponto de resistência, por exemplo, o 57, que é um ponto de resistência muito importante, a gente pode ter momento de correção para Bitcoin com realização e parte desse dinheiro migra aqui para as altcoins. Aí a gente tem o momento de altcoin season, conhecido como altcoin season, onde as altcoins sobem bem mais que o Bitcoin. Vindo para o gráfico do Bitcoin, observando aqui pontos de liquidez, é importante a gente observar os pontos de liquidez nesse momento, porque o Bitcoin pode ficar preso nesses pontos para institucional capturar o máximo de liquidez possível aqui dessas regiões para que eles consigam entrar e aportar o máximo que eles conseguirem, tá? A gente tem o Bitcoin preso dentro de uma região de liquidez que está entre 69 a 71, então o Bitcoin pode continuar preso dentro dessa região, tá? A gente pode ver o preço andando até ele romper e definir a direção. Se por algum motivo ele romper para baixo, aí Bitcoin é 66, tá bom? A gente vai observar nesse momento a direção que vai se dar a partir do momento que ele sair desse ponto de liquidez. Rompendo para baixo, como eu falei anteriormente, observe a confirmação, confirmou, a gente vai ter o próximo ponto de liquidez em 66, queda agressiva para as altcoins, porque o Bitcoin está ganhando dominância. Se por algum motivo ele romper para cima, ele vai para romper a alta máxima histórica e formar novos pontos. Só que nesse momento eu observo que fica um pouco difícil o Bitcoin romper para cima essa região aqui de 71, porque não temos volume comprador suficiente, ou volume no geral, tá? A gente não tem volume no mercado cripto, a gente não tem volume do Bitcoin o suficiente para romper resistência. A gente tem um volume para hoje de 27 bilhões apenas para romper uma resistência tão importante quanto a de 73 mil dólares, que é uma alta máxima histórica. A gente precisa de um volume acima de 50 bilhões, tendo em vista que para formar novas altas máximas históricas, o Bitcoin anteriormente precisou de 90 a 100 bilhões de volume de negociação para formar novas altas máximas históricas. Então, para formar uma nova alta máxima histórica, a gente precisa do volume acima de pelo menos 50 bilhões. Você concorda comigo? Com 27 bilhões, como que a gente vai ter volume ou vai ter dinheiro suficiente no mercado? A gente não tem liquidez. Está mostrando aqui, o volume está mostrando para a gente que não tem liquidez o suficiente no mercado para uma grande valorização. Então, se o volume, ou se o Bitcoin subir até 70 mil, a gente precisa observar volume. Eu estou falando isso desde a semana passada. Não adianta ele subir
tocar aqui nessa região de 70 a 71 e não ter volume. Ele não vai continuar, ele não vai romper. Porém, pode acontecer o contrário. Ele pode romper esse fundo aqui em 69 e buscar 66. A partir de então, a gente começa a ver uma pressão compradora maior, porque o preço passa a estar mais interessante, o preço passa a estar em um ponto melhor de compra. O risco-retorno para quem quer operar fica mais interessante na compra nessa região. Para quem quer aportar, a gente também tem um preço melhor para quem está aportando em Bitcoin. Então, existe um risco aqui de correção para Bitcoin em 66. Isso se romper essa região, porque ele pode continuar preso aqui, porque a gente tem muita liquidez aqui nessa região. Como o volume está baixo, o institucional precisa capturar toda essa liquidez, tá? A gente não tem tanto volume. Então, o institucional precisa capturar toda essa liquidez aqui nessa região, porque como a gente observou lá no volume, não temos volume, não temos negociação suficiente. Então, precisa-se de liquidez para institucional. O institucional está sem liquidez nesse momento. E por isso que a gente pode ver o Bitcoin andando dentro dessa região aí e se romper, o próximo ponto de liquidez vai estar cá embaixo em 66. E onde que estão as oportunidades? Bom, se Bitcoin perder aqui essa região de 69, próximo ponto 66, a gente vai ter altcoins despencando. Altcoins como DOT, que nesse momento está em um bom ponto, um ponto de oportunidade. Para quem não tem nada, eu acredito que $8 por unidade é um bom ponto para estar acumulando um pouco de DOT. Isso para quem quer ter DOT, tá? Próximo ponto, entre 6,50 a $7 por unidade. $7 já é um bom preço, tá, pessoal? Isso se o Bitcoin perder aquela região. A gente pode ver sim o DOT perdendo aqui essa cunha. Veja que a gente tem uma cunha aqui no DOT. E perdendo essa cunha para baixo, o que pode acontecer, geralmente rompe para cima, mas às vezes acontece de romper para baixo e entrar uma pressão vendedora muito grande. Então a gente vai ver sim o DOT aqui nessa região de $7 e muito difícil $5, tá? Para perder aqui a gente precisaria do Bitcoin voltando para 50 mil, por exemplo. Aí sim o DOT voltaria para $5 por unidade, onde seria a melhor compra possível. Mas, a princípio, para quem quer acumular, aqui em $7 por unidade já é um bom preço para baixar preço médio. Isso para quem está comprando aqui em 8, comprou em 8, deixa capital para comprar em 7 se por algum motivo o preço do Bitcoin despencar, tá bom? A gente vai ter oportunidade também no FTM. O FTM é um altcoin que eu acredito que tem muito potencial, tem mais potencial do que o próprio Ethereum, tá, pessoal? O FTM é também uma blockchain. O Ethereum, como a gente sabe, a gente tem o Ethereum a 3.500 aproximadamente, 3.400, $3.500. E para o Ethereum subir 1000%, o Ethereum precisaria ir para $34 mil por unidade. Muito difícil isso acontecer. O Ethereum pode chegar a $15 mil por unidade, um preço real. Daí, em média de 500%, o que não é muita coisa, isso observando uma valorização gigantesca. A gente precisa de trilhões para chegar até essa região, aproximadamente 1 a 1 trilhão e meio para chegar a $15 mil por unidade, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui o FTM, onde está caracterizando um ponto de equilíbrio. Se o Bitcoin segurando aquela região, mas se o Bitcoin perder aquela região, a gente pode ter o FTM tocando aqui nesse ponto de 71 centavos de dólar, onde vai ser uma oportunidade para quem quer ter FTM em carteira. Eu tenho há muito tempo, tenho aqui com um preço médio de aproximadamente 26 centavos de dólar, falo há muito tempo de FTM aqui no canal. Já falei para vocês, já trouxe análise de FTM, falei de potencial, falei sobre possibilidade de grande valorização. A gente teve uma valorização bem expressiva no FTM. A gente que está pegando desde lá dos 20 centavos de dólar e veio fazendo DCA, veio comprando aos poucos. A gente está com uma boa valorização e nesse momento o FTM pode dar oportunidade para quem não tem em 71 se o Bitcoin perder aquela região de fundo. Porque se ele não perder, ficar lateral naquela região lá de ponto de alta liquidez, ele pode fazer um ponto de equilíbrio aqui, um padrão de equilíbrio, romper para cima e dar continuidade na valorização para buscar alta máxima histórica. Esse token pode facilmente chegar em $10, $9, tá, pessoal? Entregando aí mais de 1000% a partir desse preço. Quem pegou aqui embaixo vai conseguir surfar de 2 a 3.000% de valorização para o FTM, tá bom? Enfim, por hoje é só, tá? Para o vídeo não ficar mais longo, vou ficando por aqui. E um detalhe importante, você que quer fazer parte do meu grupo do Telegram, tá aberto, o link tá na descrição, é gratuito e por lá a gente fala um pouco mais sobre o que está acontecendo com o mercado, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo em um próximo vídeo. Foi!